Jovem de apenas 18 anos morre em acidente de trânsito. A morte ocorreu após colisão entre duas motocicletas na Avenida Visconde. Em Cordeirópolis, moradores relatam falta de água constante. Antes a gente ficava 2 dias sem água e agora a gente chega a ficar 5, 7 dias. Rio Claro Basquete perde mais uma fora de casa e time anuncia auxiliar técnico para comando da equipe. E ainda, relatório aponta que nos últimos 10 anos as matrículas de estudantes com mais de 60 anos em cursos superiores cresceram. Se você acha que você tem que estudar, que você tem vontade de fazer alguma coisa na vida, nessa altura da vida que você está, eu acho que vale a pena. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando de mais uma fatalidade no trânsito. Infelizmente, um jovem de apenas 18 anos morreu em um grave acidente registrado logo pela manhã desta terça-feira na Avenida Rio Claro. O acidente ocorreu por volta das 7h15 da manhã na Avenida Visconde do Rio Claro com a Avenida 28. Joab Sayeg de Lima, de 18 anos, morreu após se chocar contra um poste e bater em uma mureta. Segundo informações coletadas no local, o jovem teria tentado ultrapassar pela direita uma outra motocicleta que seguiria sentido Avenida 28 quando houve a colisão. Já a outra motociclista foi encaminhada para a Santa Casa em estado estável e teria saído consciente do local. Na rua ficaram as marcas do acidente, além de peças das motocicletas espalhadas. A família do jovem compareceu para fazer o reconhecimento do corpo. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e a perícia também esteve no local e realizou os procedimentos para determinar a dinâmica do acidente. Agora a Polícia Civil irá investigar o caso. Já a via ficou parcialmente interditada. Muito triste mesmo essa cena da família chegando no local, ficam aí os nossos sentimentos. E olha, o Congresso Nacional tornou obrigatório a realização de exame toxicológico para a primeira habilitação dos motoristas das categorias A e B, destinadas para carros, vans e motos de passeio. Até então, o exame era exigido apenas para os motoristas profissionais de transporte de carga ou passageiros. O exame toxicológico era exigido apenas para os motoristas das categorias C e D, que são aqueles que fazem transporte de carga ou de passageiros. Agora, passará a ser exigido também para as categorias A e B, destinadas para motoristas de carros, vans e motos de passeio na expedição da primeira Carteira Nacional de Habilitação. O exame toxicológico utiliza amostras de cabelo, pelo ou unhas para detectar se foi utilizado algum tipo de substância psicoativa pelo condutor. Se o resultado for positivo, ele não poderá obter a carteira. O custo médio do exame é de cerca de R$ 100. No caso da primeira habilitação para categorias A e B, que são condutores amadores, de carros e de motocicletas, é inócuo, porque não existe nenhum exame capaz de verificar se, no momento em que está dirigindo, se o condutor está sob influência de alguma dessas substâncias que são proibidas, ou pelo menos que são não recomendadas. Esse tipo de exame não vai resolver o problema a que ele se propõe. Mudando de assunto e falando da região, nossa equipe foi acionada por moradores de Cordeirópolis que reclamam da constante falta de água, o que tem, claro, gerado inúmeros transtornos para a população todos os dias. Vamos ver. Ir até a pia e não encontrar água já se tornou rotina para Juliana. Ela mora em Cordeirópolis e conta que tem sofrido com a falta de abastecimento desde o início do ano. A gente sempre sofreu com a falta de água, só que agora esse ano piorou. E muito a falta de água. Antes a gente ficava 2 dias sem água e agora a gente chega a ficar 5, 7 dias. E aí volta a água, fica só meio período, depois fica sem de novo. E isso já vem meses. Do lado de fora, a situação é a mesma. Faz meses que a gente não consegue fazer uma limpeza decente dentro da nossa casa.
com mangueira, que eu diga, né? Porque é tudo com balde, pegando de tambor, juntando o tambor lá, ó, e pegando da onde tem que a gente pode guardar um pouco. A Larissa mora em outra rua, mas enfrenta o mesmo problema. A água até chega, mas logo a torneira seca. Na área de serviço, nem mesmo por alguns segundos. Hoje eu acho que completa 4 dias que a gente está sem água da rua, que é a principal, né, para fazer essas funções diárias. Eu não consigo lavar roupa, então eu tenho 2 máquinas, então isso seria a situação principal aqui na minha residência. Esse vídeo foi enviado pela esposa do Rômel. Eles foram uma das primeiras famílias a se mudar para o bairro e viram a situação piorar com o passar do tempo. Tinha só minha casa, então qualquer cano que viesse de água para cá ajudava, nunca faltava água. De uns 3 anos para cá começou a ter mais moradores e foi aumentando o consumo de água e realmente diminuiu a pressão e agora chegamos no ponto de zerar mesmo, não ter água, né? A falta d'água em Cordeirópolis acontece justamente no momento em que o Ministério Público anuncia que em 2026 o combate à crise hídrica será uma das prioridades do GAEMA, o grupo especializado do MP na região dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que inclui Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro e também outros municípios. Os moradores encaminharam uma manifestação ao Ministério Público, pedindo por providências. Nas redes sociais são inúmeros relatos de falta d'água em diversos pontos da cidade, que, assim como o Portal das Torres, pedem para que o abastecimento seja normalizado o quanto antes. Fomos em várias audiências lá na Câmara dos Vereadores, conversamos com vários deles, e quase todos falaram, não, fica tranquilo que vai ser solucionado, mas essa solução está sendo empurrada com a barriga, não sei qual atitude que eles estão tomando lá. A minha conta todo mês vem lá, tá paga, tudo direitinho, só que é que nem eu falo, é o mínimo que uma cidade pode oferecer, né, para a população é a água. Então, assim, a gente está reivindicando o direito nosso de ter água na torneira. Se você paga 100, 150, 80, a hora que você abre a sua torneira, você tem que ter água. Isso daí é o básico de uma casa para limpeza. Muitas pessoas com criança, pessoas que chegam do trabalho, não têm água para tomar um banho. Então isso daí é muito triste. É difícil mesmo e a população está reivindicando o que é direito, né? E nós pedimos um posicionamento da Prefeitura que diz por meio de nota que nas últimas 4 semanas, junto com o SAI, fez uma série de manutenções corretivas e preventivas em bombeamentos, captações e em redes adutoras, que há anos não recebiam esse trabalho, o que causou interrupções em partes da cidade. No caso especial do Portal das Torres, a Prefeitura disse que o bairro tem um reservatório inativo desde a sua inauguração e que a solução encontrada pela atual gestão do SAI foi investir em um sistema de pressurização exclusivo para o bairro, que já está em funcionamento desde o dia 9 de dezembro, amenizando um problema que já ocorre desde 2020. A nota diz ainda que o próximo passo é a reforma e ativação do reservatório elevado do bairro para solucionar de vez o problema de desabastecimento que ocorre em horários de pico de consumo, atingindo a parte alta do bairro. Então tá aí a reclamação dos moradores. Muito obrigada também à população de Cordeirópolis que nos acompanha aqui, né, na TV Claré, por ter acionado a nossa equipe. Então tá aí a resposta da Prefeitura. Nós vamos continuar acompanhando e mantendo esse contato para saber se o problema foi realmente solucionado. E sobre Santa Gertrudes, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades no pagamento de salário à primeira-dama do município, Rosária Rubinho Sabino. Segundo a promotoria de Rio Claro, a investigação apura se a remuneração de R$ 12.500 recebida pela esposa do prefeito teve fundamentação legal após o Fundo Social ter sido equiparado a uma secretaria municipal. Outro ponto destacado no documento é que a formação profissional da primeira-dama é na área de odontologia, sem relação direta com as atribuições do Fundo Social. Segundo o Ministério Público, essa situação deveria ser justificada pelo prefeito, já que se trata da nomeação de uma
uma parente para um cargo político remunerado. O MP também considerou que a Prefeitura não apresentou provas concretas das atividades desempenhadas pela primeira-dama no cargo. Agora, a Prefeitura tem prazo de 30 dias para apresentar esclarecimentos e documentos sobre a nomeação e as funções exercidas. E olha, nós entramos em contato, claro, aí com a assessoria da Prefeitura de Santa Gertrudes para saber, ter um parecer, mas a Prefeitura preferiu não emitir nenhuma nota neste momento. E faleceu nesta segunda-feira, aqui na cidade de Rio Claro, Rinaldo Aparecido Batista, de 61 anos, administrador da Guarda Mirim de Rio Claro. Rinaldo lutava contra uma doença neurodegenerativa progressiva, conhecida como ELA, esclerose lateral. E ele iniciou na instituição como guardinha em 1976 e desde então trabalhou por quase 50 anos com milhares de adolescentes. Nas redes sociais, a Guarda Mirim divulgou uma nota de pesar, destacando o compromisso, a ética, a responsabilidade e o amor que Rinaldo demonstrou ao longo de sua trajetória. Também enfatizou a seriedade e dedicação que fizeram parte de todos esses anos de história e que seu legado permanecerá vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. A Guarda Mirim se solidariza com a família, amigos e comunidade. Nós também agradecemos essa contribuição, fica aqui a nossa homenagem, porque tivemos vários contatos com o Rinaldo em várias reportagens também destacando o trabalho da Guarda Mirim. Então, é uma homenagem da cidade de Rio Claro e também desses milhares aí de alunos da Guarda Mirim. Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite também com muitas nuvens. Em Rio Claro, mínima de 18 e máxima de 22 graus. Em Piracicaba, mínima de 19 e máxima de 23. Em Ipeúna, as temperaturas oscilam entre 18 e 22 graus. E a seguir tem as oportunidades de emprego aqui para a cidade de Rio Claro e nós vamos falar também de conhecimento, viu? Porque um relatório apontou que o número de pessoas 60 a mais em cursos superiores cresceu.
Olha, no basquete, situação difícil, viu? Antes da partida contra o Corinthians, o time já havia divulgado mudança no comando. E ontem o Leão acabou perdendo mais uma pelo NBB. O Rio Claro enfrentou o Corinthians na capital. O placar teve pouca diferença, mas o desempenho da equipe não foi suficiente para sair com a vitória. O Leão até que começou melhor, mostrando uma defesa forte e chegando a liderar no início. Mas o adversário reagiu. Ainda no primeiro quarto, assumiu o controle e terminou o período na frente. Se manteve aí no segundo quarto, conseguindo ampliar vantagem. O Rio Claro tentou reagir e chegou a reduzir a diferença, mas não teve jeito. Final de jogo, 67 para o Corinthians e 57 para o Leão. Como resultado, o Rio Claro aparece nas últimas colocações da tabela. O Conta Simples Rio Claro informou, então, na tarde de ontem, que o auxiliar técnico Rodrigo Carlos tinha assumido o comando da equipe no NBB e já estaria à frente aí do time no jogo de ontem contra o Corinthians. A próxima partida do Rio Claro é contra o Bauru, no dia 22, fora de casa. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para frentista, atendente de balcão, desenhista projetista mecânico, telhadista, motorista de van, pizzaiolo, mecânico de manutenção industrial, auxiliar de projeto, técnico eletromecânico e auxiliar de montagem industrial. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Olha, e agora uma boa notícia sobre o conhecimento e estudos. Você sabia que as pessoas acima dos 60 anos estão procurando mais o ensino superior para realizar o grande sonho profissional, para ter uma ocupação ou até mesmo como forma de uma segunda formação? Um relatório do Mapa do Ensino Superior no Brasil mostrou que nos últimos 10 anos as matrículas de estudantes nessa faixa etária cresceram em 22%. É o único grupo que registrou o aumento no ensino presencial. O jaleco que eles vestem hoje representa mais que um uniforme de aula. É um capítulo novo da vida. O Luiz, de 62 anos, entrou na faculdade de medicina aos 56, depois de 30 anos tentando um vestibular. E o que era para ser a última tentativa acabou se tornando uma história inesquecível para contar. Eu fui em Curitiba, era o último ano que eu ia prestar vestibular. Aí eu cheguei lá e eu estava fazia 30 anos que estava prestando vestibular. Aí eu peguei, tinha um jardim, aí eu fui lá no jardim, na frente tinha uma igreja, falei, vou lá pedir, quem sabe Deus tem misericórdia e me ajuda, né? Fiz uma oração e falei, olha, é a última vez que eu vou prestar vestibular. Se vocês acham que eu devo passar, tudo bem. Se vocês acham que eu não devo passar, deixa quieto, porque eu também não aguento mais, estou cansado. Falei, era a igreja dos claretianos, da Santo Antônio Maria Claré. Fiz o vestibular aqui, eu passei aqui. Aí eu fui lá na igreja aqui, pedi desculpa para ele, que eu estava nervoso, falei, desculpa, estava meio... Mas agradeci a ele, tenho certeza que foi ele que me ajudou. Um relatório do Mapa do Ensino Superior no Brasil revelou que nos últimos 10 anos, as matrículas de estudantes acima dos 60 anos cresceram 22%. Eles também foram o único grupo a registrar um aumento no ensino presencial nesse período. Um reflexo de quem tem buscado manter a mente ativa e também realizar antigos sonhos. Na medicina eles falavam, larga a mão, isso é coisa de rico. Eu estudava por conta, eu pegava os livros, ia na biblioteca, pegava livro de cursinho, que o cursinho acabou o ano, eles doam para a biblioteca e ela pegava para me estudar. E se o Luiz ensina que persistir dá resultado, a dona Neuza mostra que recomeçar também dá. Ela acabou de completar 64 anos e está no 8º semestre de psicologia. Começou aos 59, naquele momento da vida em que tudo parece mais calmo e justamente por isso, mais possível. O tempo, a disponibilidade de tempo, né? E por mais que você tenha...
objetivos, por mais que você tenha compromissos com família, filhos, enfim, até com você mesma, ficou um tempo assim, muito ocioso sobrando. E eu quis aproveitar esse tempo com o conhecimento, né? Entre uma atividade e outra, a Neuza descobriu que aprender nessa fase é como voltar para a vida com olhos novos. Ela e o Luiz convivem diariamente com colegas da idade deles e também alunos bem mais jovens. Uma convivência que mostra que, independente da idade, dá para ensinar e também aprender. Não é a idade, né? O tempo ele tá aí e a gente tem muita coisa pra gente aprender. E a pessoa, quando ela vai atingindo uma certa idade, ela acha que ela não tá mais disponível para mais nada, né? Que ela não vai conseguir mais nada. Tem desafios? Sim, a gente tem desafios. Mas é esses desafios que nos faz, sabe? A gente ter uma energia e ver que a gente tem capacidade, sim, que o tempo tá aí, tá para todos e que o conhecimento ele é bem-vindo em qualquer idade. E o que eles diriam se pudessem conversar olho no olho com quem pensa em trilhar o mesmo caminho? Então, se você acha que você tem que estudar, que você tem vontade de fazer alguma coisa na vida, nessa altura da vida que você está, eu acho que vale a pena para você se sentir bem consigo mesmo e realizar o sonho da sua vida. Eu vi meus pais envelhecendo e eu vi eles cada dia mais perdendo a dinâmica da vida. Isso me deixou muito triste. E eu não quis isso para mim e também não queria que os meus filhos passassem por isso. E eu penso assim, talvez uma mensagem que eu deixaria para as pessoas, que é uma mensagem que fez mudar o divisor da minha vida. O dia que a morte me encontrar, ela vai me encontrar viva. Que lindas histórias! Esperamos que mais pessoas possam também se inspirar e fazer como eles. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição. Eu te espero. Uma ótima noite. Até lá. Tchau, tchau.